Shalom, a paz seja convosco. Quero aqui esboçar aqui algo para a nossa meditação nessa live e informá-los que a letra J na antiguidade, na Idade Média, ela não existia. E a letra J, ela veio existir no alfabeto latino. E o J foi originalmente uma versão de uma alternativa da letra L na Idade Média. Pedro de Hanel, em 1515, ele assim mudou. A palavra Senhor, na antiguidade, era conhecida para a tradução, todos conheciam como Senhor. A palavra significava Abaal, que era Deus dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e de outros semitas, né? E Senhor significa Baal, a palavra semita do Nordeste, lá do Nordeste dos semitas. E durante a Idade Antiga, vários deuses, diversos deuses, né, das tribos, usavam. E aí deu origem aos deuses, que a palavra Baal se tornou agora Balaim. Muitos também passaram a conhecer como Senhor, o Senhor das moscas. E de acordo, os séculos foram vindo e Senhor, a palavra passou a dar ênfase a vários. Essa palavra no plural, ela passou a significar em vários ângulos. Mas já na antiguidade, o próprio dicionário, a Wikipédia e outros dicionários, quando você busca no Google a palavra aqui, Senhor, ela já vai dar a origem lá atrás, que significava Baal. A palavra colocada nas escrituras, o nome de Jeová, se referindo à palavra hebraica Javé. E a palavra também que nós podemos ver, a palavra que não tinha J, o J era o L, e no hebraico, aí, que no latim passou a ser o Yeshua. E vemos aí a tradução no português, no grego, Kainé, Yeshua, né? Aí veio simplificando variedades de nomes, né? Como eu disse também que a palavra Senhor, um tipo de plural magislativo, que foi usado para diversas coisas, no aramaico é Maria. Então, observando aqui, que falando do nome Jesus, que o nome na antiguidade, na Idade Média, mesmo ele em vida, na época do seu nascimento, da sua criação e depois do seu ministério, esse nome Jesus foi transferido, foi mudado do hebraico. Foi mudado esse nome porque na época não existia a letra J. Como Josué, Jeremias, não eram esses nomes. Mas de acordo com as mudanças
dos anos, aí o Jota veio fazer parte, né? E falando da pessoa do Filho de Deus, quando ele veio, começou a pregar o Evangelho, como está escrito no Evangelho de São Mateus, diz o texto que depois de Jesus ser tentado, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, a sua cidade de criação, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Veja bem, para que se cumprisse as escrituras que foi dito pelo profeta Isaías, que diz que a terra de Zebulão, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão e da Galiléia das nações. Aí veio o capítulo 5 dizendo: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se e aproximou dele os seus discípulos. Mas antes disso, ele começou, no capítulo 3 de Mateus, nós vemos aí Jesus, capítulo 3, verso 2, diz assim: João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. João Batista começou a pregar, aí Jesus, depois, ele inicia seu ministério também pregando o reino dos céus, ou o reino de Deus. E aí ele começa agora a chamar seus súditos para fazer parte desse reino. Não é um reino terreno. Jesus não veio estabelecer prédio, templo, casa, salão. Jesus não veio estabelecer locais desse tipo para se pregar evangelho. Aí Jesus começa agora pregando, falando que disse Isaías, que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aí ele começa já buscando lá atrás os conceitos dos profetas, que foram homens usados por Deus. Desde então começou Jesus a pregar. No versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, diz que ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí Jesus dá ênfase ao ministério que João Batista também havia começado pregando o reino dos céus. Aí parece que quando ele começa a preparar os seus discípulos, aí depois os seus discípulos chegam para Jesus e quer saber como que é esse reino aí, esse reino dos céus, como que ele é? No capítulo 17 de João, ou de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, e respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Os fariseus queriam saber como que é esse reino aí, como ele vai vir, assim como os discípulos também quiseram saber com respeito ao reino de Deus, a qual hoje, no século 21, se prega reino de Deus terreno. E Paulo falando que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é poder do Espírito Santo. Aí, Dr. Lucas apurou essas questões e no versículo 21 diz o texto: nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós, em mim.
O reino de Deus está em mim. E para mim fazer parte agora desse reino, nós voltamos lá quando Jesus viu o povo, aquela multidão, lá no capítulo 5, que eu citei agora há pouco, verso 1, que Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentou, se aproximou dele e seus discípulos. Aí ele começa agora a falar, para fazer parte desse reino, o que é que deveria? Aí ele começa a falar das bem-aventuranças. Quando ele fala no capítulo 5, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a muitos ensinam muitas coisas aí, mas diz que os mansos herdarão a terra. E depois ele vem dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha bem o que Jesus vem ensinando. Ele começa alertando agora os seus discípulos, dizendo, olha, vós sois o sal da terra. E ele pegou o sal, que na época era muito usado, até no começo do nosso Brasil, na época colonial, o sal não tinha dinheiro. Naquela época se trocava sal por café, por açúcar. Então era esse tipo de comércio que havia. Aí Jesus vem falando, olha, orientando os discípulos, vós sois a luz do mundo. Ele dizendo, vós sois a luz do mundo. Depois ele traz para si, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E quem me segue jamais andará em trevas. Aí Jesus vem de novo ensinando e falando no capítulo 5 do verso 19, ele dá um ênfase aqui muito claro, que qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor. Mas qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos, olha, será chamado pequeno. Mas quem obedecer e pôr em prática será chamado grande aonde? Na igreja, no ministério, na placa da denominação? Não, vai ser chamado grande no reino de Deus. Aí ele vem de novo, olha, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encorajizar contra seu irmão será réu. O que mais o ser humano faz é fácil dele se encorajizar, ter raiva, ter ódio, ter ira contra o seu semelhante. Mas para entrar no reino de Deus, o reino dos céus, a qual está em vós, se você deixar, você não pode deixar se encorajizar. Deixar que a raiva, o ódio venha penetrar no teu coração. Aí nós vemos o Dr. Lucas, que ele já relatou que Jesus, com as palavras de Jesus, que o reino de Deus está em vós, lá no capítulo 17 do verso 21, aí vem João, o evangelho de João, dizendo assim, no capítulo 16, verso de número 36, dizendo assim, capítulo de número... Jesus vem falando que era necessário que ele retornasse ao Pai, que não ia deixar ninguém órfão, que ele enviaria um outro, o Consolador, e o papel do Consolador, ele ia fazer o quê? Mas quando ele vier, aquele Espírito de verdade, olha, Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Esse Espírito aqui, a qual o Consolador, a qual Jesus falou, ele vinha para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, a qual hoje, no século 21, as pessoas querem fazer o papel do Espírito Santo, que é convencer a ferro e fogo as pessoas. E o início da pregação de João Batista e de Jesus foi de arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha bem que diferença. Jesus não veio acusando o prostituto, o homossexual. Jesus não veio falando, ô beberrão. Jesus não veio acusando as falhas que o ser humano ele sobrecarrega, as quais são fruto da carne. Que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas a carne, ela sempre quer prevalecer com o que é natureza da carne, a qual muitos combatem. A carne, ou combate o pecado, mas não deixa o Espírito Santo fazer a obra na vida do ser humano. Aí Jesus, ele vem pregando, e quando nós vemos que Atos dos Apóstolos, mas eu quero primeiro ainda falar de João. Na oração sacerdotal de João, ele disse assim: Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um. Olha, aí ele vem dizendo assim, olha, bem que Jesus falou no capítulo 17, ele disse assim, eu estou em Atos dos Apóstolos, mas vamos pegar o capítulo 17 aqui de João, e Jesus falando assim, 17 de João, tá aqui, Jesus vem falando sempre, é chegada a minha hora, Pai, eu glorifico-te na terra, tendo consumado a obra, e agora glorifico tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes. Aí ele vem dizendo, Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque me has amado antes da criação do mundo. Aí ele vem dizendo assim, no verso 11, e já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guardei o teu nome, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Todos que se achegaram a Jesus para pertencer ao reino, aí Jesus agora fala, olha, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Olha bem, as pessoas tudo querendo ir para o céu, mas com a vida a qual nessa terra não se deixaram entrar no reino, pelas palavras, pelos ensinos de Jesus. Está cheio de crente bravo aí, que diz que você não aprenderam, porque Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Não aprenderam. Está cheio de gente aí ajuntando dinheiro, onde Jesus falou no capítulo de Mateus, ele disse assim, não ajunteis tesouro. Lá, aqui ó, no verso de Mateus, ele vem dizendo assim, olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Ele veio dizendo, porque Jesus não veio implantar templo. E, olha, quando se fala templo, denominação, tinha judaísmo, tinha budismo na época, tinha hinduísmo, tinha a seita dos fariseus, tinha a seita dos fariseus,
Mas Jesus veio plantar uma espiritualidade, uma mudança de dentro para fora. Porque diz a palavra ensinada por Jesus, que a boca fala do que o coração está cheio. Se sua boca só fala de engano, de mentira, de falsidade, de traição, de tudo que não presta, você não pertence ao reino. Você só pertence ao reino quando você começa a lapidar, nascer da água o Espírito. Olhe bem, preste bem atenção. Então, Jesus não criou templo, não inaugurou. Olha, eu não vi nas Escrituras que Jesus inaugurou uma igreja. Aqui está a pedra fundamental, vamos inaugurar esse templo. Não vi Jesus ensinando, mas eu vi Jesus ensinando mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de atitude. Jesus não ensinou acepção de pessoas. Jesus está cheio de gente aí, nadando no dinheiro, comprando prédios, casas, fazenda, mansões na Suíça, esnobando-se da posição que se tem hoje na face da terra. Nunca mostra o pobrezinho, a viúva, a pessoa lá da comunidade, aquela área mais pobre. Nunca mostra essas pessoas nas mídias. Faz um jantar, só a elite para o jantar. Nunca um morador de rua. Eu não vejo que essas pessoas fazem parte desse reino de Jesus, não. Então, relatando, Jesus não colocou nenhum representante na terra, falando, ô Pedro, é você que vai assumir. Não, Jesus não fez isso. Jesus não colocou nenhum representante, porque o reino de Deus está em vós. Paulo ensinando lá aos coríntios, falando que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós somos o templo onde Jesus habita. Jesus chegou na parábola com a samaritana, num diálogo com ela, lá no capítulo 4 de João, dizendo que agora não é mais em Sião, não é mais no poço de Jacó, não é mais em Jerusalém, que era o templo de adoração para os judeus era em Jerusalém. Não é mais no Monte Ebal, não, que ali tinha onde os levitas profetizavam as bênçãos e as maldições. Não é mais lá também não. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar que você esteja respirando o ar. Você adora a Deus. O lugar de adoração a Deus é em espírito e em verdade. Olhe bem, Jesus, depois dele falar, aí quando agora o Evangelho alcança a vida de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, tem que firmar isso. Quando ele começa, Estevão, relatar, ele foi escolhido como diácono, foi escolhido os homens cheios do Espírito Santo. Para estar cheio é porque deu lugar ao Espírito, o Consolador, para o Consolador fazer morada dentro, e de dentro para fora mostrando o que o Espírito é na vida de um ser humano. Olhe bem, pare para pensar. Aí Estevão começa a fazer os relatos, né? E falar agora, ele cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí começaram a levantar os contra, porque está cheio. Hoje, aprendi as qualidades que Jesus ensinou, mas as pessoas estão bibliotecários, templários, religiosos, como os fariseus. Mas Jesus falou que são tudo sepulcro caído. Faz tudo para ganhar um prosélito, para trazer uma alma para dentro da igreja.
Basta aquela alma cometer uma infração dentro dos parágrafos que eles implantaram. Não foi Jesus, não. Eles implantaram. Aí vem agora. Está excluído. Vai para o banco. Fica um mês, 2 meses, um ano. Humilha. Jesus não veio para humilhar ninguém. Jesus é cheio de amor, de compaixão. Jesus não faz isso. Faz tudo para ganhar um projeto, depois faz 2 vezes mais para lançar no inferno. Foi Jesus que falou diante da face dos fariseus, que amam os primeiros lugares. Jesus falou que na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Olha, as pessoas fazem tudo para escolher os melhores lugares que eles implantaram. Aí vem agora Estevão relatando tudo, do começo ao fim. E falando, varões e irmãos, pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia. Aí ele começa a relatar aí. E quando ele começa a relatar todos os ênfases, né? Falando de Jacó, das 12 tribos, dos patriarcas, falando de Moisés. Aí falando, sabe, relatando que Moisés, quando estava ali na terra sagrada e viu a sarça pegar fogo, que o lugar que ele estava era a terra santa. Quando ele começa a relatar, e quando ele chega no capítulo 7 do verso 47, dizendo que depois de Davi, Salomão agora edificou um templo, que foi o templo de Jerusalém, a qual Jesus relatou que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. E o governador, na época, Tito, acabou de destruir o templo, o lugar da adoração. Aí bem, agora, quando começa ele pregar isso, Ananias errou naquela época com a mulher porque mentiu ao Espírito Santo. Mas aí aqui Estevão, cheio do Espírito Santo, ele começa a relatar assim. Mas, verso 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão dos homens, como diz o profeta. Que Deus não habita em templos. Placas, denominações, até casa. Casa de Belém, casa de pão. Mas Deus, ele habita em vós. Ele quer fazer morada na minha e na tua vida e mudar essa natureza perversa que temos. Ele quer entrar e arrancar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. E agora ele vem dizendo assim, homens de dura cerviz, incircunciosos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala a verdade, esses homens se enfurecem de uma tal maneira. Está excluído, está com heresia. Se você falar a verdade, pregar a verdade, mas eles se deixaram levar por ajuntar tesouro na terra, chegar na igreja lá no último andar, chegar de helicóptero, chegar de limusine, e o povo tudo vinha adorando a esses homens. Então, observe bem,
Estevão foi apedrejado. E no capítulo 17 de Mateus, no verso 24, o relato aí de Paulo lá em Atenas, ele começa ali, depois que ele viu ali uma estátua do Deus desconhecido, aí ele diz assim: porque passando eu vendo vosso santuário, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aí ele relata no verso 24 do capítulo 17 de Atos: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra. Aí eu volto aqui, essa palavra que puseram Senhor na Bíblia, era para ter posto uma palavra mais correta, porque essa palavra tem vários plurais, mas como eu já disse, lá outrora na Idade Média era conhecido ao Deus Baal, Senhor. Então olhe bem, mas foi uma escrita por causa de Jerônimo. Quando Constantino ele quis trazer todos a ele, aí implantou, fez uma nova cidade, Constantinopla, e começou agora, através não só de Jerônimo, mas de outros homens, né? Agora testificar essas coisas. Jerônimo, logo no início, lá para os anos 386, ele na Basílica da Natividade, ele se dedicava muito ao estudo da Bíblia. Ele foi o autor da Bíblia Vulgata, né? A qual depois a igreja tomou como oficial, a Igreja do Ocidente. Que antigamente existia também, foi implantado duas igrejas católicas. A Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Uma era cheia de estátuas, de imagem. A outra cheia de quadros de imagem. E as duas acabaram depois não concordando entre si. Mas até aí, estamos falando da escrita da Bíblia, que foi também por Jerônimo e outros, vieram escrevendo e colocando as palavras e não colocou os nomes corretos, a qual na língua hebraica. Ou até mesmo se colocasse na língua aramaica, ou na língua grega, aí mesmo assim ia confundir, porque foi o que Constantino fez. Pegou todos os deuses da Mesopotâmia, deuses da Médios Persa, deuses da Grécia, os deuses dos romanos, aí veio e enxertou tudo e fez um pacote como hoje estamos já convivendo. A igreja hoje está para escancarar as portas aí, ter a lei dominical, e hoje o eucomunismo, uma só religião para implantar. Então, nós vemos que na região, na Indonésia, né, também por volta dos anos de 1652, nasceu a primeira tradução do Novo Testamento na língua portuguesa, mas ela teve a imprensa feita já nos anos de 1681. E a Bíblia na linguagem a qual foi traduzida e escrita a primeira por Gutenberg, na Alemanha. Então ele, voltando a Jerônimo, ele acompanhou, foi ordenado
a sacerdote nos anos de 379 depois da década de Cristo, foi acompanhado pelo bispo Paulino a um concílio regional que teve na época, lá em Roma, e representado pelo Papa Damasco. Aí o Papa Damasco o representou ele. Então, pare a analisar aí desde quando as escritas das Sagradas Escrituras começou a ser imprensa, escrita, e olhe para observar. Mas, diante de tudo isso, eu passo a régua agora. O grande Deus, Adonai, nos esclareça e nos ilumine. Que possamos andar na luz, a qual Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Para nós não andar em trevas e nem tropicar e cair. Vamos obedecer os ensinos do Salvador. Amém? Deus os abençoe e medite nessas coisas.